por uma parceria que tem dado muito certo, a Diocese de Itabuna com a Diocese de Eunápolis. E para quem ainda não nos conhece, nós somos Júlio e Kátia, da Diocese de Itabuna. É isso aí. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a outra metade chega. Estamos esperando. Já mandei o link para o Padre Benevaldo. Vamos dar início ao nosso encontro hoje. O nosso convidado já está presente. E para quem não, para quem está aqui pela primeira vez, vamos explicar rapidamente a dinâmica, como funciona, para então passar a palavra. Quem está aqui conosco é Padre Luiz Benevaldo, da paróquia São Geraldo Magela, em Pernambuco, Arco Verde, Pernambuco. Você vê como a beleza da tecnologia, né? Aqui temos a Diocese de Itabuna, de Eunápolis, de Cruz das Almas, da Paraíba e o padre de Pernambuco. Que beleza, usando a tecnologia a nosso favor. Então, a gente vai apresentá-lo e passar a palavra para ele. No ambiente, se a gente deixa físico dessa turma toda reunida, conversando ao mesmo tempo, geraria ruído. Para evitar isso, aqui não é diferente, o microfone de todo mundo vai ficar desligado e o padre vai falar sobre o tema pelo tempo que ele achar necessário. Quando ele acabar, se ele ainda tiver tempo para a gente, quem quiser falar com ele, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, pode mandar via bate-papo do programa aqui, ou literalmente levanta a mão, e aí a gente abre o microfone e vocês interagem com ele. E vamos deixar que ele mesmo se apresente. Seja bem-vindo, Padre Benevaldo, em nome da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna e Eunápolis, nós lhes damos as boas-vindas. Sua bênção. Deus os abençoe. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, bem. Todos estão me vendo? Sim. Glória a Deus. Então, quero dizer da grande alegria de estar com vocês, né, nesta noite abençoada, neste dia da grande solenidade do coração de Jesus, onde a igreja nos pede de juntos estarmos intensificando as nossas orações pela santificação de todos os sacerdotes. E quero pedir também para vocês que esta noite seja um momento da graça de Deus nas nossas vidas. Agradecer ao nosso bom e amado Senhor Jesus Cristo pela presença de tantos sacerdotes que têm doado a sua vida para ajudar tantas famílias, e que cada um de vocês tem experimentado o amor de Jesus através de cada irmão no presbitério, o qual faz parte da mesma igreja, qual eu faço parte dessa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou o Padre Benevaldo, eu resido aqui na cidade de Arco Verde, no Pernambuco, Diocese de Pesqueira. Eu tenho 10 anos de padre, 40 anos de idade, sou membro consagrado à Congregação dos Padres Irmãos Paulinos, dentro do Instituto Jesus Sacerdote, cujo carisma nosso é levar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo através dos meios de comunicação. E eu fico muito feliz de poder estar dando a minha contribuição com cada um de vocês, do outro lado da tela, cada um na sua casa. Isso enriquece, né, o nosso dinamismo, isso enriquece os nossos laços, e estamos colocando em prática aquilo que pede o documento da Igreja do Vaticano II, o Decreto Intermirifica, que diz que todos nós, filhos da Igreja, precisamos conhecer bem o que a tecnologia coloca em nossas mãos, ao nosso alcance, para juntos propagarmos cada vez mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós somos chamados nesta noite a fazer esta experiência com o próprio Senhor. Então, agradeço de coração a cada um de vocês que fazem parte desta pastoral familiar da Diocese de Itabuna e Eunápolis, né? Eu não conheço as duas dioceses, mas quero dizer que sou muito feliz por vocês terem me convidado. O Júlio mandou mensagem para mim, me descobriu aí na rede social, e eu fico feliz de poder dar a minha contribuição nesta noite com cada um de vocês. Então, bendito e louvado seja Deus. Então, muito, muito feliz, viu?
Feliz mesmo de hoje estar aqui com vocês para a gente refletir um pouco a respeito daquilo que foi proposto para nós. A oração, o diálogo e a família. 3 tripé que não se separam, caminham juntos em comunhão. É a Trindade perfeita, essa comunhão perfeita, porque sem a oração, sem o diálogo, sem a família, nós não conseguimos caminhar para frente. E aí nós pedimos que nesta noite o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Família, ela venha nos abençoar, fortalecer a todos nós. Então, abra o seu coração, abra a sua casa e permita, né, que o poder da oração, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Família, ela alcance a tua vida, o teu coração. Então, qualquer momento vocês podem também interromper, tá bem? Dando as suas contribuições, eu fico muito feliz. E aí a gente vai interagindo um com o outro, um com os outros, porque eu sei que tem várias pessoas aqui que estão escutando neste momento, então é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz. Então, agradeço de coração a vocês por terem feito esse convite ao Padre, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Podemos continuar? Como é que vocês vão aí falando? Ok. Então, eu quero pedir a todos nesse momento que possamos nós iniciar este momento na presença. Eu sei que vocês já rezaram o Santo Terço, né? Mas lembrar de tantas pessoas que estão precisando conhecer e amar profundamente a Jesus. E nós, a palavra nos diz que nós só podemos dar o que de fato nós temos. Então, a experiência que eu faço com o próprio Senhor Jesus Cristo, a experiência que eu faço com a Virgem Maria, a experiência com a palavra, a experiência com a oração, eu só posso levar o meu próximo, o outro a experimentar o poder desta realidade, se de fato eu experimentar. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não conhecemos. Aquilo que não é nosso, nós não temos nenhum direito de oferecer. Mas quando você faz a experiência de fé, uma experiência de oração, uma experiência de Deus, nós podemos falar para todos aqueles que nós vamos encontrando ao longo do caminho. Certamente, cada um de vocês foram caminhando e neste caminho fizeram uma experiência com Jesus. Por isso, hoje vocês pertencem a esta pastoral familiar. Então, a experiência os fez hoje dizer: eu quero ser uma igreja viva, uma igreja doméstica. Então, quero iniciar esse momento invocando sobre nós a presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, né? Como o padre já disse, eu creio que muitas coisas que irei falar para vocês nesta noite, vocês já conhecem, já sabem. Mas quero começar dizendo algo muito importante sobre a oração. Quero dizer que rezar se aprende rezando. Quando nós fazemos uma experiência de oração, uma experiência com a palavra, uma experiência com o sacramento, uma experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprendendo. Não existe uma receita pronta. À medida que nós vamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida e deixando o próprio Senhor Deus agir com todo o poder em nós, o agir dele é maravilhoso. O que está escrito na carta, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, nos diz o seguinte, o Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e faço morada. Eu pergunto, até que ponto você tem dado esta abertura para o Senhor entrar na tua vida? Até que ponto você tem permitido Jesus entrar na tua casa? Eu costumo dizer o seguinte, que o próprio Senhor Jesus Cristo,
ele não invade nenhuma privacidade nossa. Ele só age na minha vida se de fato eu permitir. Então a oração, ela é fruto desta experiência. Quando nós nos abrimos à graça e nos deixamos sermos conduzidos por esta ação do Espírito Santo de Deus. Na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo nos diz o seguinte: aproximai-vos de Deus e Deus aproximará de vós. Então aqui nós já podemos imaginar, à medida que eu vou me aproximando da graça, vou me aproximando de Deus, eu vou experimentando este Deus na minha vida. Então a oração é o combustível da nossa alma. A oração, meus irmãos, é aquela que nos move, nos movimenta a irmos para frente. Por meio da oração, nós vamos buscando a santidade. E sem a oração, nós desfacelamos. Nós ficamos fracos. A mesma coisa, nós podemos comparar algo muito simples. Para que serve um copo seco? Pode servir apenas de enfeite, mas quando nós colocamos a água dentro do copo, ele serve para matar a nossa sede, esta água. Assim, a presença da oração na nossa vida enquanto cristãos, nós só podemos ir caminhando em busca desta graça a partir do momento que você se permite, se abre a esta docilidade. A cada dia eu tenho experimentado o amor de Deus, a oração no dia a dia. Muitos dizem assim: nossa, padre, como o Senhor prega bem, o Senhor faz as suas lives à hora da misericórdia. Cada um vai dizendo as suas colocações. Mas isso chama-se habilidade, onde a cada dia nós vamos fazendo uma experiência por meio da oração, porque nós não nascemos já prontos. Então, você que é pastoral familiar, você que é igreja, você que é diocese, é convidado, convocada a fazer uma experiência de oração com o próprio Senhor Jesus Cristo, subir ao topo da montanha e experimentar o agir de Deus, como Deus falou com Moisés no monte. Esse mesmo Deus deseja também falar com você e também comigo. Cada dia eu, Padre Benevaldo, sou convidado, convocado a fazer uma experiência com o próprio Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitas vezes nós pecamos porque somos frágeis, buscamos seguir outros caminhos, e isso vai dificultando a nossa proximidade com o Senhor. Mas creiam firmemente que quando nós buscamos nos revestir da graça, da grandeza de Deus por meio da oração, nós vamos transformando, edificando a nossa fé, porque sem fé não podemos fazer nada. Jesus nos diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E nós estamos vivenciando um tempo muito triste, angustiante, tempo da pandemia, desse vírus maldito que tem destruído a vida de milhares de pessoas, deixando muitas pessoas com muitos problemas. Mas nós precisamos continuar firmes na fé, alegres na esperança, sem perder de vista o amor de Deus que vai guiando os nossos passos. Então, esse tempo, meus irmãos, que nós estamos vivenciando, serve para nós fazermos o nosso retiro pessoal, a nossa oração pessoal. Quantas vezes nós dizemos: eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a reunião da pastoral familiar, não tenho tempo para ir à reunião do CPP, cada um vai dando a sua justificativa.
eu não tenho tempo para estar com os meus filhos, eu não tenho tempo para estar com os meus amigos. E aí cada um vai dando a sua justificativa. Mas eu quero dizer para mim e partilho com vocês: tempo somos nós que fazemos. Não existe distância para aquilo que eu desejo alcançar. Não existe distância quando eu desejo ser de Deus. Então, a cada dia, eu tenho travado esta luta pessoalmente, porque o cansaço muitas vezes chega, mas eu me deparo com muitas pessoas que estão clamando com o desejo de fazer uma experiência da oração. Então, eu tenho dito isso. Para Deus não existe distância. A nossa oração não existe distância. Quando nós clamamos a Deus, a sua misericórdia, quando nós intercedemos pela vida de alguém que está no hospital, entubado na UTI, dentro de uma casa também com algum problema de saúde, quando nós damos as nossas mãos e clamamos por meio da oração, eu creio que a pessoa recebe, porque Deus, Ele se encarrega de fazer a obra. E aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. A oração é a perfeição do agir de Deus em nós. Afinal, o que nos diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e 7 a 15? Justamente a oração do Pai Nosso. E esta oração, ela é muito forte, porque muitas vezes nós rezamos mecanicamente, abrimos os nossos braços, falamos, rezamos apressadamente e esquecemos de aprofundar a grandeza, a riqueza que está contida nesta oração. E aí é importante a gente descobrir algo que eu quero destacar. Que justamente nesta oração do Pai Nosso, nos diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, por que eu ficar preocupado? Por que eu perder a minha noite de sono? Por que eu ficar triste? Porque se eu faço uma experiência de Deus por meio da oração, e eu acredito que Deus, Ele é a providência, Ele age no dia de hoje. Então, eu tenho que viver bem o momento, o aqui, agora. Eu quero dizer para vocês que tudo é muito rápido, tudo é passageiro, rápido, em fragmentos de segundos, nós perdemos tudo. Quantas famílias vocês já devem terem contemplados, amigos, ou até mesmo dentro da própria família de vocês, que diversos casamentos foram de água abaixo? Por quê? Aqui não nos cabe fazer os nossos pré-julgamentos, mas podemos dizer, faltou a oração, o respeito, o diálogo, a fraternidade, o estar junto, chorar junto, a conversa a dois. Então, neste tempo de pandemia, muitos de nós redescobrimos uma coisa que eu quero dizer para vocês, e aí vocês vão anotar para não esquecer. Nós redescobrimos que nós temos tempo. Eu tenho tempo para sentar com a minha esposa, para sentar com o meu esposo, com os meus filhos. Nós temos tempo para rezar. Se nós temos tempo para passar altas horas, horas e mais horas, diante de uma TV, aqui não sou contra, diante de um celular, assistindo muitas coisas e cada um tem aí as suas justificativas, por que eu não tenho tempo para meditar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu queria que as pessoas que têm a preocupação com esse vírus tivessem a mesma preocupação para a salvação, porque eu quero dizer para vocês, Júlio e os demais, a nossa salvação, ela é individual. Não sou eu, Padre Benevaldo, que vou salvar vocês. Não é o Papa Francisco que vai salvar vocês. Não é os cardeais. Não é as religiosos. Nós somos apenas instrumentos. A graça é Deus que se realiza através de cada um de nós. Então, nós mostramos o caminho.
a seta, mas a salvação, ela é algo muito pessoal. É algo pessoal. Então, eu sou livre para escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Agora, cabe a mim depois, dependendo da escolha, de não querer reclamar, murmurar, porque Deus não olha mais para mim e cada um vai dizendo algumas coisas com Deus e eu quero dizer, Deus não fica revoltado. É sempre fácil nós colocarmos a culpa no outro e nunca assumir a nossa culpa. Então, eu quero que vocês, a partir de mim, redescubra cada dia, cada instante, a importância da oração. A oração é este combustível da nossa vida espiritual. Se o casal, se a família não reza, se o padre não reza, se o bispo não reza, se o papa não reza, afunda, gente. O nosso barco é movido pela oração. E quando nós rezamos, Deus, ele abre as cortinas e vai mostrando, revelando a cada um de nós o que de fato precisa ser transformado em mim. Aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma diferença para vocês naquilo que diz respeito à transformação e à mudança. A mudança é muito fácil. Eu posso movimentar este objeto daqui para cá e esquecer de passar pelo processo de transformação. Então, a oração vai modificando, mas tudo isso vai acontecendo a partir desta abertura que eu vou dando para mim. Eu pergunto também, dentro da nossa reflexão, dentro desta partilha que nós estamos juntos nesta noite, como é que nós estamos dialogando? É muito importante a gente refletir, né, que muitas vezes nós conversamos demais com as pessoas. Achamos que temos muitos amigos, onde, na verdade, nós podemos contar com algumas pessoas. Tem pessoas que ficam satisfeitos quando tem 30 mil seguidores, por aí vai. Eu nunca me preocupei com quantidades de seguidores lá na rede social, no Instagram e etc. Não, o que importa para mim é o conteúdo que eu estou oferecendo para uma pessoa que está rezando comigo, a hora da misericórdia, outros momentos. Então, o diálogo é algo muito importante. Então, muitas vezes nós deixamos de conversar com o outro, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Muitas vezes nós agimos com a nossa ignorância. Porém, abre aspas, se você em algum dia agiu com este comportamento, você não tem culpa, porque você recebeu dos seus antepassados, recebeu de alguém lá de trás, do seu pai, dos seus avós e assim por diante, e nós fomos reproduzindo tudo aquilo que está sendo oferecido. Então, eu quero dizer para vocês, esposa, filhos, filhas, né? É muito importante o diálogo, a conversa a dois. Muitas vezes eu fico observando algumas posturas nas redes sociais e algumas pessoas e elas não têm a coragem assim, de sentar com a pessoa, né? E conversar com maturidade, uma correção fraterna. Aí chega numa rede social, publica um texto enorme. Isso é triste, é triste. Então, é falta de maturidade. Então, eu quero dizer para nós, enquanto igreja, filhos e filhas que estamos juntos nesta noite, de dizer que, por meio do diálogo, nós salvamos muitas vidas. Através do diálogo, nós salvamos muitos casamentos. Porque o esposo precisa entender, compreender o que se passa com a sua esposa. A mesma coisa, a esposa precisa entender, compreender o que está acontecendo com o esposo. Muitas vezes a gente não quer parar para conversar esse diálogo e já fazemos os nossos pré-julgamentos. Achamos que ele já tem outra, achamos que ela já tem outro e ficamos naquela bola de neve e nunca sentamos para
conversar a dois. O que é que está acontecendo? Em que posso ajudar? Então, quando nós sentamos, batemos um bom papo, dialogamos, tudo se renova, se transforma. Então, é preciso lembrar aquilo que um dia vocês realizaram diante do altar, prometendo, né, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na feiura também, né, assim, para a gente interagir um pouco brincando, mas é importante a gente redescobrir o valor do diálogo, porque sem o diálogo, gente, nós não conseguimos. Eu tenho atendido muitas pessoas, seja aqui na minha paróquia, também no consultório, que eu sou hipnoterapeuta, né? E muitas vezes a gente escuta as mulheres, os homens, né, que está passando por uma crise dentro do casamento, né, com os filhos, porque falta o quê? O diálogo. Está faltando o diálogo. E é importante que você, enquanto esposo, esposa, pare para conversar. Dedique tempo para você redescobrir este amor que foi confiado a você. E com isso nós vamos colocando já a nossa família. Porque a família, pai, a mãe, os filhos, alguns não têm filhos, eu tenho escutado muitas mulheres que vivem naquela angústia, né? Porque não tiveram a graça de gerar o filho, porque a medicina diz é impossível você ter filho e etc. E aí cada um sabe o que o médico diz, né? Mas eu creio que por meio da oração, para Deus nada é impossível. Já escutei muitos testemunhos de pessoas que dizem assim, olha, Padre Benevaldo, os médicos me disseram isso, mas Deus fez completamente diferente. Deus disse, está aqui o milagre. Isso está na Sagrada Escritura. O próprio Isabel e Zacarias rezaram por meio da oração, pediam sempre a Deus a graça de, antes de morrerem, de terem filhos. E assim o Senhor Deus os concedeu a graça deles serem os pais. Então, a oração é importante na nossa vida, na vida do casal. O diálogo é importantíssimo e a família precisa realmente ser valorizada. Quantas dificuldades vocês vão passando nos bastidores, porque eu conheço a família da porta para fora, da porta para dentro de casa, só quem sabe é o casal que se passa. Então, muitas vezes, nós estamos entre muitos, entre tantos, porém, muitas vezes sozinhos. E muitas vezes nós somos pegos de surpresas, porque quando acontece que alguém está passando por uma situação do tipo precisando da nossa ajuda financeira, ajudas de alimento, quando isso chega à tona para nós, nós dizemos o quê? Nossa, eu não sabia que fulano, cicrano estava precisando dessa ajuda, estava passando por esta realidade. É isso, porque nós não temos tempo para parar para escutar o outro. Nós precisamos realmente perder tempo no bom sentido para escutar o que o outro está passando naquele momento. Eu lembro muito, eu acho que é o Comblan, que ele diz, em uma da palma da minha mão eu tenho que ter a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, na outra mão eu tenho que ter a realidade. Então, a família nós vamos rezando a partir do momento que nós vamos conhecendo toda esta realidade. Então, eu tenho aprendido muito com os casais da minha paróquia aqui de São Geraldo Magela, Pastoral Familiar, o SCC, e também com outros amigos que não estão inclusos nessas duas realidades. E esses dias eu quero partilhar com vocês, né, talvez sirva como um exemplo, né, assim, um modelo para vocês, diante desta triste realidade da pandemia que nós estamos passando, que eu pedi para que os casais pudessem escrever uma carta de agradecimento a Deus. Porque se a gente não procurar, diante dessa situação, perceber a riqueza, a grandeza, os cuidados
que Deus tem para com cada um de nós vamos ficar sempre reclamando, murmurando, achando que nada mais tem sentido para nós. E aí nós ficamos só falando no vírus. Vírus, 24 horas vírus. E esquecemos de perceber a riqueza, a grandeza de um todo. Além deste deserto, existe uma grande esperança. E aí, um dia numa oração aqui em casa, eu mais ou menos 00:30, Deus dizia assim, olha, pede para os casais da paróquia, da pasta do SC, escrever uma carta. E aí eu comecei a redigir o texto, mandei para a equipe dirigente do SC e destinou para os casais. E eu disse, eu quero receber estas cartas por escrito, uma carta de agradecimento. E eu quero dizer para vocês, aqui nesta noite, cada carta, belíssimos textos, porque cada um pôde perceber a grandeza, a riqueza do poder de Deus dentro da família, meus irmãos. Alguém que chega e diz assim, eu quero agradecer a Deus pelo meu esposo, eu quero agradecer a Deus pela minha esposa, eu quero agradecer a Deus pelos meus filhos, eu quero agradecer a Deus pelos meus netos, agradecer a Deus pelas minhas noras, agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem colocado na minha mesa. E eu disse assim, meu Deus do céu, que riqueza, que grandeza. Se a humanidade pudesse perceber esse próprio tempo como um grande retiro espiritual, não teria tantas pessoas aí sofrendo com a síndrome do pânico, com a depressão, com o medo, com a insegurança e tantas preocupações, né? Então, nós precisamos perceber isso. O quanto Deus cuida de mim. Quando eu faço uma experiência de oração com Deus, as cortinas se abrem. Deus é providência, aquilo que nós rezamos, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará. Então, eu tenho pregado muito isso. E tenho dito aos meus irmãos, seja na minha paróquia e através das minhas redes sociais, nós precisamos confiar mais em Deus. Confiar sem desconfiar. Pedir sem duvidar, porque a palavra nos diz, quem pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate na porta certa, a porta se abre. Então, se a palavra me diz que é uma palavra de verdade, por que eu vou procurar em outros lugares? Por que eu vou pedir a quem não pode me dar? Eu tenho que pedir a Deus, Deus não fica com medo, Deus não fica revoltado porque eu estou ali sempre pedindo. Não, o Wi-Fi de Deus é ligado 24 horas. E esse nosso Deus, ele é muito bom porque ele atende a todos nós. Atende a mim aqui no Pernambuco, vocês aí no estado da Bahia, São Paulo dos Estados Unidos, enfim, né? Porque o próprio Deus, ele vai mostrando a sua riqueza, a sua grandeza, o seu amor. Então, quero dizer assim para vocês, se abra uma graça. Eu queria tanto estar assim próximo de vocês, fisicamente aí, não aqui do outro lado da tela, mas aí com vocês, porque é muito gratificante. Ontem, quando eu estava no momento de adoração aqui na paróquia, né, eu confesso, eu não me contive. Eu chorei porque quando eu olhei para a minha igreja, vazia sem as pessoas, eu disse assim, meu Deus do céu, que vírus maldito que tem destruído a vida de tantas pessoas, né? Que impede das pessoas vir à tua igreja. E hoje nós estamos fazendo uma experiência diferente, a igreja doméstica, a experiência das primeiras comunidades cristãs que está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, onde o que os cristãos tinham era colocado em comum. Dividiam o pão de cada dia, eram pessoas de oração. Então, hoje nós estamos, meus filhos, vivendo esta experiência das primeiras comunidades cristãs. Tempos difíceis, mas o agir de Deus, o amor de Deus continua do mesmo jeito, porque Ele cuida. Deus cuida de cada um de nós. Então é tomar posse da graça de Deus. Tomar posse da graça de Deus
e não comparar este amor de Deus, esta grandeza, esta riqueza de Deus com as coisas da humanidade. Porque Deus, ele é diferente. Então vamos mergulhar, né? Um dia eu estava lendo um livro e o autor dizia o seguinte: certo dia, uma jovem casou, foi morar numa determinada região e ela não conseguia enxergar a riqueza ao seu redor. E um dia ela escreveu uma carta para o pai e sua mãe dizendo, reclamando do casamento, porque foi morar fora, né? E aí não dialogava com ninguém, o esposo saía para trabalhar e ela ficava em casa ali sozinha. E os dias passando, as horas, e ela disse, eu prefiro a morte, eu prefiro viver na prisão do que morar neste lugar. E aí o pai dela simplesmente respostou aquela carta com 2 linhas dizendo: 2 homens estavam presos na prisão. Um conseguiu enxergar a lama, o outro conseguiu enxergar as estrelas em meio às grades. E aí, quando ela se deparou com aquelas 2 frases que o pai tinha escrito para ela, ela ficou com vergonha, porque o problema não estava na comunidade dela. O problema não estava no esposo, o problema não estava porque ela tinha ido morar naquela região da Austrália. O problema estava dentro dela porque ela se fechou dentro do seu mundo. Ela não conseguia enxergar a riqueza, a grandeza da comunidade, a beleza dos vizinhos, do bairro. E aí ela começa a abrir as portas da sua casa e dialogar com o próximo. E depois ela resolve escrever novamente para o pai e sua mãe e diz, realmente, pai, eu consegui enxergar as estrelas. Eu não sei o que se passa na vida de cada um de vocês. Eu não sei como é que vocês, na vida a 2, têm experimentado a oração, o diálogo. Como é que estão vivendo realmente a família. Então, são realidades que cada um precisa, né, enquanto família doméstica, refletir sobre estas realidades. Como nós estamos rezando? Como nós estamos dialogando? Nós estamos realmente crescendo, amadurecendo, né? Porque muitas vezes nós podemos ficar perdendo o nosso tempo, reclamando da pandemia, esquecendo da gente fazer uma visita interna em nós, no nosso coração, na nossa mente, né? Porque tudo isso vai passar e nós precisamos continuar a nossa vida. Nós precisamos estar melhores, porque Deus está nos dando a graça de um tempo de você refletir, rever muitas coisas. E nós só podemos ser melhor a partir do momento que você permite e deixa Deus agir. Porque, como o padre disse no início, o Senhor ele não invade a nossa privacidade. Hoje eu estou falando com vocês, partilhando com vocês, porque vocês estão permitindo. Se você não se permitir, não teria sentido. Eu estaria gravando outras coisas, né? Estaria fazendo as minhas lives, mas você se permitiu. Eu quero escutar, não o Padre Benevaldo, mas aquilo que Deus tem a me dizer através deste servo. Sou apenas instrumento. A obra é dele. Então você, quanto família, é convidada a ser ponte na vida das pessoas. Você é convidado a ser luz onde existe trevas. Mas tudo isso só é possível se você experimentar verdadeiramente o agir de Deus na tua vida.
Eu desejo que todos vocês, a cada instante, experimente esse agir de Deus. Estou vendo, né, que muitos de vocês devem ter seus 10, 15, 20 anos de vida matrimonial. Voltem ao primeiro amor. Lembre-se, o dia em que vocês disseram sim um para o outro lá no altar, diante do sacerdote, quem é que estava presente? Porque quem foi as testemunhas de vocês? Muitos já não existem mais, porque a nossa vida é muito breve, é passageira. Desse mundo nós não levamos nada, a não ser as coisas boas que nós plantamos. E a palavra nos diz que o céu é para os bons. Então, escolha ser de Deus, escolha a eternidade, escolha a luz. Escolha a luz. Seja de Deus, né? Seja de Deus. Eu tenho muito rezado nas minhas orações pelas famílias. Aqui não quero fazer missa de corpo presente, mas os meus paroquianos são testemunhas disso, de que em cada Eucaristia que eu celebro, eu rezo sempre pelas famílias. Então vocês aí também são inclusos nas minhas orações, porque a família, ela não só é apenas aqui na paróquia de São Geraldo, vai além fronteiras. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas a cidade de Arco Verde, é o mundo inteiro, porque o céu é para todos. O céu é para todos, a salvação é para todos. Agora resta saber, eu quero ser salvo? E aí cada um procure refletir. Amém? Não sei se vocês estão conseguindo entender, compreender aquilo que o padre está dizendo. Fiquem à vontade. Eu queria muito, muito mesmo estar aí do lado de vocês, sabe? Assim, pertinho para conversar, olhar nos olhos mesmos e sentir o poder de Deus. O poder de Deus, assim, que é extraordinário. Olha, é gratificante, vale a pena ser de Deus. Não percam, não percam a fé por nada. Não deixe que as dificuldades, não deixe que as tempestades destruam a vida de vocês. Restaure os vossos casamentos. Ajudem também muitas famílias que estão aí fragilizadas, precisando da oração nossa, precisando da nossa presença. Amém. Porque senão eu vou chorar. Amém. Que bom, viu? Que bom mesmo. Noite maravilhosa. Muito obrigado pelas palavras. E, assim, uma inspiração para nós. O senhor falou 10, 15, 20 anos de casado, deu alguns exemplos, acertou no nosso número, nós temos 15. E, realmente, temos pessoas que estavam naquele dia que hoje já nos fazem falta, incluindo o meu pai, o sacerdote, que foi o nosso bispo emérito, que se foi há poucos dias, e deixam muita saudade. E eu acho que tudo na vida ela é baseada no diálogo. Se a gente não tiver diálogo, nenhuma relação da nossa vida vai dar certo. E a oração não deixa de ser um diálogo também, né? É um diálogo que a Sim. gente vai ter com o nosso Senhor. Eu acho que se a gente conseguir manter uma linha de comunicação sempre constante com a nossa família, com a nossa esposa, nós não temos filhos, Deus não mandou, mas para quem tem com os filhos, o diálogo eu acho que é a base de tudo. São João Paulo II já era um grande preocupado com as famílias, um grande apaixonado pelas famílias, e há 40 anos atrás ele já dizia que a família era a célula base da sociedade, que a gente tinha que investir na família. Há 40 anos atrás, a concluir o ano que vem, ele lançou a exortação Familiares com Sorte, onde ele já se mostra preocupado, que foi o nascimento da pastoral familiar. Então, eu acho que a oração, eu gostei muito quando o senhor falou uma coisa que a Kátia anotar aqui: rezar se aprende rezando.
Eu achei essa frase assim sensacional. Pode parecer uma coisa simples, mas às vezes a gente não reza porque a gente não sabe rezar. E só fazendo um complemento do que ele está falando, dia 24 agora de junho, completa-se 4 meses que nós começamos a rezar o texto. Aqui pelo Zoom. Né? Desde quando começou essa pandemia. E muitos nunca tinham rezado o texto, não sabiam rezar o texto. E nós aprendemos juntos. Glória a Deus. Então, foi muito rico. E hoje, quando a gente dá o horáriozinho do texto, todo mundo já está mandando mensagem. E aí, que horas vai começar o texto? Então, é isso. Rezar se aprende rezando. Olha, eu quero dizer para vocês, uma coisa assim, que todos os dias eu rezo a Hora da Misericórdia através do meu Instagram, né? E assim, quantas pessoas elas estão ali naquela ansiosas, tá se aproximando na hora da misericórdia, vou rezar com o padre. E eu digo, meu Deus do céu. E aí é interessante porque hoje, né, nós temos a nossa igreja, aqui é a igreja física, mas depois que passa toda esta maldição, que vai passar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos agora uma igreja virtual. Porque eu tenho agora uma responsabilidade muito grande. Quantas pessoas Deus tem colocado na minha vida? Quantas pessoas Deus tem feito laços de amizade através da rede social? Então, por exemplo, nós que estamos aqui, não nos conhecemos pessoalmente, mas através de uma realidade, através do veículo da comunicação, descobre o Padre Benevaldo e tantos outros, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, quantas pessoas realmente têm redescoberto o valor, a importância da oração? Quantas pessoas têm aprendido realmente a rezar o texto, meditar a palavra, né? E assim, olha, é gratificante. Eu sempre digo, olha, gente, sejam instrumentos de Deus na vida das pessoas, porque Ele é a graça. Ele é a graça. Eu, por exemplo, quando eu estou celebrando missa, você já percebe que eu falo demais. Quando eu estou celebrando a minha missa, eu digo, olha, a missa começa às 7 horas, não tem horário para terminar. Porque é o tempo da graça, é o kairos. Eu não marco, extrapulo o tempo da minha missa no relógio. Não. Quem quiser ir embora, vai embora, porque é um momento único. É um momento único, em fragmentos de segundos, tudo se acaba. Então, quantas pessoas hoje têm o desejo de vir à igreja? Milhares de pessoas. Hoje, muitas não podem mais. Outros já partiram desta vida. Então, há muitos que ficaram apenas no desejo, tiveram a oportunidade, mas foram colocando as suas dificuldades no dia a dia. Apenas esta reflexão que quero partilhar com vocês, né? Mostrando o valor, a importância da oração, e assim Deus vai agindo nos nossos corações. Então, parabéns para vocês de usarem a tecnologia, a comunicação para levar o amor de Jesus, o amor de Nossa Senhora, a palavra de Deus a tantos lares, às nossas casas, às nossas igrejas domésticas. Então, bendito e louvado seja Deus. Fico muito feliz de saber esta realidade de duas dioceses, né, que em um momento estão juntos, rezando um pelo outro. Isso é magnífico, extraordinário, sensacional. Muitas bênçãos, muitas graças recaiam sobre vocês. Mas pode continuar falando, tá bom? Amém. Carla. Vamos passar agora aqui para a Carla. Libera seu som, por favor, Carla. Pronto. Boa noite, Padre Benevaldo, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria compartilhar com o senhor, né, assim, eu fiquei encantada com a sua sabedoria e serenidade para nos falar de um tema tão importante na nossa vida, né, de família. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Aquele que soube e nos ama imensamente, que tem um coração manso e humilde, né? E que nos convida a viver na mansidão dele, né? Que nos convida a deixar os nossos fardos pesados
e buscar o jugo leve dele. Então, assim, foi um Isso. presente que a gente recebeu de Deus esse encontro hoje. Eu conheço Amém. a sua paróquia, na realidade, eu conheço o Padre Adilson Simões, que ele fica na Serra das Vacas, Sim, no Santuário da Misericórdia. Eu já estive lá 3 vezes, é isso. você, né? E eu sou Isso, pertinho. Ana, eu sou de Petrolina. Nasci, Petrolina. mas minha mãe mora em Petrolina. Então, assim, somos conterrâneos, né? Somos do mesmo estado, Pernambuco. Ótimo. Isso. Eu queria agradecer, mas eu também queria falar para o senhor assim, que eu creio muito no que o senhor falou com relação à oração. A oração, ela tem o poder de transformar tudo. A oração pode tudo. Quem sabe desse poder, utiliza isso, vê sua vida transformada pela oração. E eu creio muito nisso. Perfeito. Eu acho que a gente consegue mudar situações que a gente imaginava que não poderiam ser mudadas através da oração. Ontem eu estava num outro encontro pelo Zoom, que é o encontro das mães que oram pelos filhos. E ontem aqui na cidade da gente, a gente estava chovendo e teve uma queda de energia no bairro do Jardim Primavera. E tinham várias mães do Jardim Primavera que queriam entrar na live, mas não conseguiam porque não tinha internet, não tinha energia. E a pessoa que ia fazer o operacional do encontro morava no Jardim Primavera, né? E ontem eu assisti a missa, eu sou uma pessoa de missa diária, e como eu não estou podendo, eu estou sofrendo muito, porque eu não estou podendo receber Jesus Eucarístico nesse período, mas assim, eu estou assistindo as missas diariamente pela televisão ou pelo celular. Aí, quando ocorreu que foi começar o momento oracional, eu disse a ela, eu disse, olha, eu assisti a missa hoje, o padre falou muito sobre uma ejaculatória que a gente deve estar sempre falando, é assim, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E aí eu falei para ela, eu disse, peça a Maria que ela passe na frente. Maria foi a primeira evangelizadora. Então, ela vai estar a favor desse momento de evangelização de famílias, porque o carisma das mães que oram é restaurar as famílias pelo poder da oração. Eu disse, peça a ela. Foi incrível, a hora que ela falou assim, é a hora da pessoa falar, a luz voltou e tudo se acendeu. É a mão de Maria, eu creio. Então, assim, eu creio no poder da oração. E eu acho que ele realiza milagres. E esse momento que a gente está vivendo da pandemia é um momento difícil, mas, assim, eu acho que é uma oportunidade que Deus nos está nos dando também para resgatarmos um pouco a nossa igreja doméstica, para estar mais próximo das nossas famílias que amamos e através da oração também. Porque muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, a mulher sai para um lado, o marido sai para o outro, os filhos ficam, às vezes os filhos vão para a faculdade e tal. Quer dizer, você não tem aquele momento de comunhão, de oração, de estar junto, de buscar compartilhar, de agradecer, de louvar. E, assim, tem pessoas que estão reclamando muito, porque está muito difícil, fica lastimando demais. Eu digo assim, eu não posso lastimar, eu não posso, porque eu entendo que quem lastima está louvando o inimigo. Eu vou louvar a Deus e vou agradecer a Ele, porque Ele me proporcionou esse momento de convivência com a minha família. Então, assim, é difícil, porque você está num momento diferente do que você estava acostumado, mas também, assim, é um presente dele a nos dar para que a gente possa estar mais junto com a família nesse. Obrigada pela sua palestra, fiquei encantada pela sua forma serena, igual o Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde. Amém. Eu fiquei encantado aí com o seu coração de Jesus, né? Porque justamente hoje eu pregava na missa, eu dizia assim, olha, o coração de Jesus, a imagem é para fora, porque ele disse para nós, eu não tenho nada para esconder. E isso deve ser o nosso coração, a nossa vida. Deus, ele sonda os nossos corações, né? Nós muitas vezes julgamos as pessoas sem conhecer, né? E esquecemos de amar, de nos aproximar. Então, quando nós nos aproximamos do irmão, da irmã, que a gente escuta, empresta o nosso ombro amigo, eu sempre uso uma expressão aqui na paróquia, nas missas, que Deus coloca no tempo certo, no momento exato, um anjo amigo, o sirineu, para nos ajudar a carregar a cruz. Então, eu creio muito no poder da oração, que Deus, ele manda a pessoa certa, no momento exato. Quantas vezes eu tenho escutado alguém dizer assim, olha, padre,
foi Deus que mandou o Senhor vir aqui nesse momento. Foi Deus que mandou, através do Senhor, a confirmação desta palavra. Eu lembro muito, um dia eu fui pregar, fui de férias, né, para fora do Brasil, no México, e postei uma mensagem na rede social, no WhatsApp também, e uma jovem da minha cidade aqui de Arco Verde depois mandou a mensagem aos prantos chorando. E ela dizia assim: Padre, eu estava justamente agora perguntando a Deus por que isso comigo. Eu pedi a ele que ele perdoasse os meus pecados, e foi colocando, né? E a mensagem era tão simples, mas uma grande verdade que está na Sagrada Escritura. Dizia o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Olha, e aquela jovem dizia assim: eu pensava em tirar a minha vida, porque achava que nada mais tinha solução. Deus não mais enxergava, olhava para mim. E Deus se usa, dizia ela, do sacerdote. Eu estava do outro lado do Brasil. E Deus manda a mensagem no momento certo. Então, eu quero dizer para vocês que Deus, ele cuida. Deus, ele cuida. Ele cuida profundamente. Eu estou dizendo isso a partir de uma experiência que Deus, ele cuida. Então, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede nesse Filho Jesus também. Então, colocar nas mãos do Senhor as preocupações do dia de amanhã, como diz o livro do Eclesiástico, para cada dia tem as preocupações próprias. Né? Eu partilho agora com vocês, eu tive que, diante dessa realidade, eu adaptei o meu quarto a um pequeno estúdio para poder comunicar a presença de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Então aqui tem várias coisas, né? Refletores, enfim, porque eu preciso comunicar a presença de Jesus Cristo. Vocês veem assim, muito lindo, mas é dentro do meu próprio quarto. Então fiz aqui esse canal da graça de Deus para estar falando com tantas pessoas nesse mundo afora. Então eu louvo e agradeço a Deus e quero pedir que Jesus continue te abençoando, fortalecendo. Reze por mim, que rezarei sempre por sua família, tá bom? E passando aqui em Arco Verde, no Pernambuco, venha conhecer o Padre Benevaldo ao vivo e a cores, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço, né, essa palavra de confiança, né? Você terminou aí dizendo tudo. E a gente tem a certeza que Deus é por nós em todos os momentos da nossa vida. E eu creio muito nisso. Muito obrigada por essa palavra. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tem mais gente, viu? A fila já está crescendo aqui para falar com o senhor. Está crescendo? Agora, Elisângela, libera seu microfone, por favor, daí, Elisângela. Depois, Rafael. Rafael e Jorge estão na lista já, viu? Perfeito. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Deus. Certo. Então, boa noite, padre. Tudo bem? Sua bênção. Boa noite. Nós falamos daqui de Pombal. Nós falamos de Pombal, na Paraíba, diocese de Cajazeiras. Cajazeiras. Diocese de Cajazeiras. Mas nós somos da cidade de Pombal. Não sei se o senhor conhece. Tem um mapa, não, né? não conheço. Mas tem um mapa. Sim. Mas é sempre bom a gente participar desses momentos, né, de interação, de aprendizado. E essa é uma nova família que a gente está adquirindo, né? Essa participação dessas lives, né, com esses casais aí maravilhosos que nos passam, de certa forma, muito testemunho de confiança. E sem falar nos pregadores, né, nos que estão sempre conosco, nos ajudando, né, a caminhar dentro da pastoral familiar e também na nossa vivência, né, de casados, né? E com esse tema de hoje, bem peculiar, né, e o que a nossa irmã aí falou, Carla, né, bem pertinente a fala dela, né, esse momento de agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que Ele vem nos dando, né, nesse tempo que a gente estamos vivendo, né, esse tempo de pandemia, né, e a gente tem esse aprendizado diariamente, né, que nos conforta, e esse poder maravilhoso que a gente tem, que é a oração, né? Eu acho que quando a gente dialoga, né, e coloca a oração, né, Deus, ele transgride em nós
e nos faz cada vez mais ser forte, né? E crescer na fé. Aí eu vou passar para a Elisângela falar também um pouquinho. Obrigado. Eu achei interessante quando eu não lembro se foi o senhor ou se foi Carla. Ai, desculpa, eu sempre esqueço a benção. Deus abençoe. Bendita tecnologia que nos aproximou, né? Isso. Bendita tecnologia. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a Deus por ter conhecido todos vocês, ter cruzado nos nossos caminhos, né? E, assim, eu achei muito interessante, eu fiz só umas poucas anotações aqui, eu mudei um pouquinho a ordem, assim, da fala do senhor, mas o senhor vai entender e nossos Não irmãos. tem problema. A Claro. família, na verdade, o que sustenta nossas famílias, primeiro, é a oração, né? Correto. Porque ela nos ajuda a viver no amor e ajuda-nos a superar as dificuldades, não é isso? Perfeito. E diz assim, tem um padre, eu acredito que seja Padre Zezinho, eu não me recordo, que ele diz assim, rezar costuma fazer bem, né? Padre Zezinho, isso. Né? Orar costuma fazer bem. E outro ponto é o diálogo. O diálogo, ele aproxima, ele facilita e ele melhora o relacionamento, né? Perfeito. Porque a gente, assim, sem conversar, nunca a gente vai, como o senhor disse, entender o que está se passando na cabeça do outro. Aí fica julgando, fica dando amante, né, padre? Ele está bem com a amante, ele está bem... Ele disse para mim. É desse jeito. Né, padre? Então, assim, Sem julgamentos. é muito bom. Eu estava comentando com meus amigos aqui em Pombal, e sempre que o menino de São Bento, que sempre ele repassa o ID da reunião, ele sempre repassa a senha, está sempre interagindo com a gente, eu digo, bendita a hora que a gente conheceu esse casal né, pela tecnologia. Assim, para nós está sendo muito bom. Essa pandemia, Deus me perdoe, ela veio assim de uma certa maneira para nos fortalecer mais, para nos preparar, como o senhor começou dizendo. Como é que nós vamos falar do que não conhece, né? Então, cada vez mais que a gente vai participando dessas lives, vai escutando o que você chega a dizer, escuta o que Carla diz, o que o menino diz, é muito bom. Eu já fico com saudade. Doido para chegar a outra. E obrigada. Deus abençoe. Obrigado pela partilha. Amém, padre. Obrigado também pelas suas palavras. Eu que agradeço. Tão Amém. sereno, né? Tão calmo, tão tranquilo. Passa uma paz tão grande. Amém. Obrigado. Vamos fazer uma brincadeira com a Elisângela aqui, viu, padre? A saudade não vai... A saudade de Elisângela não vai demorar para passar, não. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente está junto de novo. Padre Rafael Fornazzi aqui, segunda-feira com a gente. Obrigada. Vamos passar agora para Rafael. Libera seu áudio, por favor, Rafael. Boa noite, padre. Está me ouvindo? Boa noite. Sim, estou ouvindo. Parabéns pelas palavras. Sua bênção. Deus abençoe. Padre, eu estava hoje falando com minha esposa sobre a oração do Pai Nosso, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa oração, que parece que cada vez a gente nunca consegue fazer uma reflexão dessa oração para ir na profundidade que ela tem. Cada vez que a gente faz uma reflexão sobre essa oração, parece que ela é mais profunda, parece que a gente nunca alcança assim Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa oração. Eu quero dizer que é um mistério. Toda a Sagrada Escritura é esse mistério. O próprio Deus, ele se dá a conhecer, mas quando nós vamos nos aproximando desse mistério, nós não conseguimos chegar à profundeza deste ser. E quando nós rezamos justamente a oração do Pai Nosso, que meditamos, como eu coloquei no início, no decorrer da fala, é uma oração de uma profundidade muito grande, porque quando nós paramos para meditar,
que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa para mim esse pão nosso que o próprio Senhor Deus, o próprio Jesus nos diz que nós pedimos? O nosso de cada dia nos dai hoje, neste momento. E aí nós também meditamos, né? Dizemos: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus é perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, que para o céu nós não podemos brigar. Às vezes nós discutimos, né? Fico olhando algumas pessoas discutindo sobre religião e não sei o que, aquilo outro. Digo, olha, no céu é destinado para todos. Agora, cada um é convidado a fazer o seu caminho. É fazer o seu caminho. Quando nós pedimos na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Até que ponto nós estamos de fato perdoando? Muitas vezes nós queremos só receber e não queremos dar. Quantas vezes eu fico, né, remoendo uma história, um fato que alguém me cometeu mal. E quando eu medito essa palavra, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que de fato nós perdoamos a quem nos ofende? Ou nós ficamos murmurando? Eu acho que é Madre Teresa de Calcutá que nos diz algo muito forte. Ela diz assim: é muito fácil amar aqueles que estão longe, difícil amar aqueles que estão próximos a nós. Então, este amor, este perdão, só acontece, só é possível quando nós experimentamos aquilo que o Padre disse. E isso está na Sagrada Escritura. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, eu não posso falar do perdão se eu não experimento esse perdão. Perdoar o outro, preciso perdoar a mim mesmo, porque eu não vou dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, quando eu estou meditando a oração do Pai Nosso, eu percebo esta grande riqueza, esta grandeza do agir de Deus em nós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o caminho é indicado, a seta é acionada. Nós temos aqui o semáforo, vermelho, verde, amarelo. E nós sabemos como seguir em frente. O problema é que muitas vezes nós fazemos pela liberdade a escolha errada, né? Nós não queremos aquilo que é certo. Vocês sabem que na época que nós estamos, neste tempo da pós-modernidade, quantas coisas absurdas estão surgindo e que a sociedade diz é normal. É normal, é natural, né? E nós dizemos não. Eu respeito, mas não concordo com isso, aquilo, outro. E aí é importante a gente, a cada instante, redescobrir o poder que tem esta oração do Pai Nosso. Então, você está me pedindo para partilhar esse momento da oração agora. Amanhã já faço outra partilha diferente, porque a cada instante, a cada momento, Deus coloca no nosso coração as palavras certas. Então, quantas pessoas estão aqui conosco, né? Escutam o mesmo evangelho, as mesmas palavras, mas elas acolhem no seu terreno, de acordo com a realidade que cada um está passando. Por isso que o padre sempre diz, é importante preparar esse terreno, né, para que a gente frutifique esta semente. E eu digo uma coisa, a nossa lavoura só dá aquilo que nós plantamos. Olha, é muito gratificante a gente conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu confesso para vocês, só não se transforma realmente aquele que deseja e determina ser ruim. Porque esta palavra é um livro atualizado,
É um livro atualizado que fala com muita sabedoria para nós. Eu lembro uma vez que eu fui ministrar uma oração com uma cantora amiga minha, a Marília Melo, lá em Campos do Jordão, em São Paulo. E eu dizia assim: Senhor, o que devo eu pregar nesta noite para esse povo aqui, 200 pessoas? E aí Deus dizia assim: fala a respeito dos discípulos de Emaús. Me veio a passagem dos discípulos de Emaús. E aí jantamos, depois fomos fazer a passagem do som, essas coisas. E eu dizia assim: Marília, Deus colocou em meu coração o desejo de partilhar nesta noite a parábola, a experiência dos discípulos de Emaús. Ela olhou nos meus olhos, lembro que ainda lacrimejou. Ela disse: Padre, Deus também me colocou esta mesma citação. Então, humanamente falando, não se explica. Mas quando nós fazemos uma experiência de Deus, Deus ele se encarrega de introduzir no momento certo o que de fato ele queria comunicar. Eu escrevi muitas coisas para vocês e eu quero dizer aqui, não peguei nada. Os meus papéis estão aqui, mas eu não sei quantas vezes eu vou fazer algum programa assim de lives, né, com outras instituições, né? Eu escrevo tudo direitinho, tal, não sei o que, programa e na hora eu coloco os papéis de lado porque é o momento ali. Deus ele se encarrega. Olha, é gratificante. Reza cada dia a oração do Pai Nosso e redescubra o poder desta oração. Faz um bem muito grande. Tá certo? Não sei se consegui o ajudar nesta reflexão. Muito obrigado, Padre. É isso Eu mesmo. que agradeço. Eu gostaria de fazer um comentário, Padre, sobre a oração do Pai Nosso em forma de uma experiência pessoal que eu passei. Certo. Quando eu perdi meu pai ficou quase um mês no hospital, em UTI, e sabe que família, a gente, por mais saber que o caso é grave, a gente nunca se prepara para perder, né? E uma certa feita, um amigo muito querido me mandou um vídeo andando de bicicleta, eu pedalo também, e ele me parou no meio dos matos lá e gravou um vídeo para mim, dizendo que estava ali onde a gente costumava passar e que tinha pensado em mim e que eu entregasse meus pais na mão de Deus, que fosse feita a vontade dele. Eu te juro que eu gostei na hora, eu gostei da homenagem por ele ter lembrado de mim, mas eu não gostei quando ele disse que entregasse meu pai a Deus, que fosse feita a vontade dele, porque eu não queria perder meu pai. E assim, eu estou contando essa história para dizer que a gente reza o Pai Nosso todo dia e pede que seja feita a sua vontade. Mas quando a vontade dele é diferente da nossa, a gente custa aceitar. Quando a vontade dele não bate com a nossa, às vezes a gente zanga, a gente fica chateado. Então, a Isso. gente tem que fazer essa reflexão se a gente está realmente pronto para que seja feita a sua vontade. E aproveitando a sua fala, sabe por que muitas vezes nós ficamos revoltados? Eu quero dizer para vocês são pais, né, têm filhos, netos. Uma das coisas que os nossos pais esquecem muitas vezes de ensinar para os filhos, para nós, é que a vida nos ensina muitas coisas. E aí eu quero dizer o seguinte: os pais precisam dizer para os filhos: ora nós ganhamos, ora nós perdemos. Muitas vezes nós ficamos revoltados, tristes, dizemos algumas coisas, porque foi incutado na nossa mente, na nossa cultura, que precisamos sempre ganhar, nunca perder. Quem quer perder? Não. A nossa tendência é sempre ganhar, 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 mas quando nós ensinamos e devemos partilhar, né? Devemos nos desapegar, nós compreendemos. Então, assim, quando nós fazemos uma experiência de Deus,
A gente tem essa convicção, a certeza de que, nossa, eu não perdi o meu pai, eu não perdi o meu irmão, esse amigo, porque a própria palavra, ela nos diz o seguinte, Jesus, ele diz, eu vou para junto do Pai, voltarei e atrairei todos a mim. Vou preparar um lugar, olha, um lugar. Por isso que eu tenho sempre dito o seguinte, que nós precisamos aproveitar bem o momento, o hoje, porque amanhã não existe. Amanhã é uma ilusão. Não existe. O que existe é o agora. Esse momento aqui, a graça de Deus agora está sobre nós. O hoje é importante. Então, eu sempre trago comigo, não se assuste com aquilo que o padre vai dizer, mas a cada dia eu trago como sendo o último dia da minha vida. E neste dia eu procuro dar sempre o meu melhor. Para Deus, sempre o melhor. Para o meu próximo, sempre o melhor. Então, eu vou sempre deixando que Deus, o Espírito Santo, conduza a minha vida. Só para ajudar também, partilhar com vocês esta realidade a partir da experiência da oração do Pai Nosso e Deus vai conduzindo os nossos passos. Só para concluir essa historinha, esse amigo meu nunca soube, né, que eu não tinha gostado. Afinal, ele fez um gesto bonito ao lembrar de mim. E o tempo é senhor da razão, com o tempo eu consegui entender o que ele quis dizer. Porque se meu pai tivesse sobrevivido, ele teria ficado com sequelas que não seria ele não seria mais feliz. Então, realmente foi feita a vontade do pai. E quando eu realmente compreendi isso, eu fiz questão de procurá-lo e contei essa história a ele. E ele não sabia. E assim, foi muito bom poder abrir o coração e conversar sobre isso. A gente realmente tem que se abrir a que seja feita a vontade dele, por mais difícil que seja. Vou passar para Jorge agora, de Diocese de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Espera aí, só um pouco, tá? É ao vivo, às vezes dá... Acontece. Tudo ao vivo acontece. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Cleusa, enquanto isso o Jorge vai tentando abrir o áudio dele. Por aqui a gente não conseguiu não, Jorge. Cleusa, ativa o seu, por favor. Pronto, tá aberto. Abriu e fechou. Esse som tá dando susto na gente hoje. É pra gente ouvir Padre Benevaldo falar mais, tá tão bom. Eu tô preocupado só com o meu celular aqui, que eu tô com 10 minutos de bateria. Boa noite. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Boa Tudo noite, bem? sua bênção. Deus abençoe. Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. As suas palavras, né? Essa noite, nessa live, foi muito gratificante, riquíssima para, né, engrandecer mais o nosso Deus, aumentar mais a nossa fé. Inclusive, eu fiquei, né, nessa parte aqui, sem fé não podemos fazer nada. Essa palavrazinha, né, de uma sílaba só, que é uma fé, né, que está lá na Bíblia, como diz, né, se você tiver fé, como, né, um grão de mostarda, que é, né, a sementezinha, né, de uma hortaliça, né, as menores que existem, a gente alcançará, né, a misericórdia de Deus. Perfeito. Então, sem a fé, nós não podemos fazer nada. E sempre a gente tem que pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé. No momento, né, da consagração, sempre a gente pede, Senhor, aumente, né, a minha fé, para que Ele venha a cada dia, né, nos conduzir nos caminhos do Senhor. Que a gente esteja sempre constante, né, orando, como o Senhor falou hoje aí, que a nossa vida tem que ser uma constância de oração, né? Que a gente tem que estar sempre orando, né? Porque se a gente não reza, é rezando que se aprende, né? A gente não consegue, né? Então, cada vez mais que a gente reza, que a gente busca a palavra, a gente está aprendendo. Não é isso? Perfeito. Então, perfeito. o Senhor hoje foi, né, fez
um esclarecimento riquíssimo para a gente. Suas palavras foi assim muito, muito mesmo pertinente, tocou, né, profundamente, eu acho, a cada um que está participando desta live, né? E hoje, né, sempre eu estava ouvindo, hoje, o senhor falou da oração, né? Da misericórdia, que é às 3 horas da tarde, né? Eu sempre acompanho também, não é com o senhor, é com o outro, né? Em outro momento aqui, que sempre eu gosto de estar nesse momento, deixo o que eu estou fazendo para vir acompanhar esse momento da misericórdia. E hoje, né, no dia do Sagrado Coração de Jesus, né, que ele vem assim fazer o nosso coração, né? A gente pede, né, semelhante ao dele, esse coração que não tem nada a esconder. Perfeito. Eu sempre, quando eu era criança, minha mãe, na simplicidade dela, né, pessoa simples, sem nem muito conhecimento da palavra, assim como às vezes a gente costuma falar, mas com uma riquíssima sabedoria, né, divina. Ela me ensinou essa oração do Sagrado Coração de Jesus. E eu sempre fazia essa oração, né? Aí, quando foi esses dias, eu vi o padre falando sobre o significado da oração, do coração de Jesus, porque ele tem esse coração. Então, se a gente também se abrir, né, o nosso coração, deixar Deus entrar nesta morada, como o Senhor disse, se bater, a porta se abrirá. Porque Jesus não vai entrar se você não permitir. Então, é isso que nós devemos fazer, abrir a nossa casa, o nosso coração, para que Deus habite na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E também a gente possa também ter, né, levar as outras famílias e mostrar também esse Deus, esse Jesus maravilhoso que é, né, acompanhado com a nossa Mãe Maria Santíssima, né, que estava sempre ali, né, com Jesus, que foi a primeira, né, a ensinar a igreja doméstica, né, Jesus, né, a caminhar e a seguir esse caminho que Deus né, traçou para ele. Isso. Meu esposo vai falar um pouquinho aqui também sobre um ponto aqui. Muito Sua bem. bênção, padre. Deus abençoe. Tá escutando? Não, só um ponto aqui que eu estou ouvindo, sim. Certo. Um ponto aqui importante que eu gostei. Se a gente não reza, o barco afunda. 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 E principalmente a família, né? Que se depara com uma série de problemas quase todos os dias, e é a reza mesmo, é a oração quem nos sustenta. Perfeito. Era só isso, padre. E muito obrigado a toda a equipe. Deus abençoe a você e toda a sua família. Estamos juntos na missão, evangelizando. Agora eu estou vendo aqui muitos comentários aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe. Estamos juntos na missão, evangelizando. Eu tenho apenas 9% da minha bateria aqui, porque como eu esqueci o cabo desse celular no meu escritório, meu Jesus sacramentado. Mas vamos lá. Então, Jorge, seja bem sucinto, viu? Ok, padre, caríssimo padre, a sua bênção, caríssimos Deus abençoe. Nós estamos vivendo realmente um momento de igreja doméstica, de amizades aí com o pessoal da Diocese de Itabuna e Conquista e tantas outras, né? Então, assim, maravilha, né? Como o senhor disse que lá na sua pregação, né? A gente também ficaria aqui hoje o tempo todo. Eu ficaria... Olha, eu digo para vocês, às vezes eu estou com alguns amigos, cantores, né? Fazendo nas nossas lives. Se deixar, a gente passa a noite inteira com o povo, viu? Mas é isso. Pode continuar. Os 3 pontos do tema é excelente: oração, diálogo, família, e o senhor discorre assim, pelo dom de Deus. E quero dizer assim, o senhor colocou uma coisa, refletir esse tempo como um grande momento espiritual. É o que eu e a Yara está fazendo aqui. Nós temos 33 anos de casados, namoramos 7, temos 2 filhas, e a gente
dentro de casa, né, se cuidando aqui. Eu estou em home office, fazendo um trabalho do governo do estado, e hoje, assim, muito preocupado. E hoje uma garota ligou para mim, e o senhor colocou um ponto que tudo é coisa de Deus. Ela chegou e disse assim, olha, eu estou ligando para você, e a leitura que eu gostaria que você meditasse é Colossenses, Filipenses 4, de 6 a 7. Aí ela disse, o senhor colocou isso recente. Ela disse o seguinte, não, diz aqui em Colossenses, Filipenses, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e ação de graças. Aí, mas foi legal. E ela assim agradeceu porque eu atendi, a gente dialogou, parei o que estava fazendo. Aí eu disse, não, tranquilo. Aí eu disse, você sabe porque a Bíblia é sagrada? Ela disse, não. Eu disse, tira apenas o S de sagrada. Aí ele disse, agrada, então, a palavra de Deus agrada e você veio me agradar nessa tarde. Aí ela agradeceu muito e o senhor ponto, né? Tocou nesse ponto. Outra coisa também que eu sempre, hoje eu mencionei, assim, esse momento, é triste da gente estar vendo o que está acontecendo, principalmente no Brasil, né? Revelando o lado da pobreza, as pessoas nas filas, e pedindo que a gente tenha compaixão desse povo. Jesus Cristo tem compaixão e pede a cada um de nós que tenha essa compaixão. Então, assim, revelar esse momento para a gente tem sido um momento de oração. Estamos orando mais, inclusive toda noite aí com essa família maravilhosa do terço. Durante as refeições, coisas que a gente não fazia. À noite, quando a gente vai dormir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo cochilando. Certo? Então, realmente, maravilha, certo? Maravilha. A gente ficaria... Obrigado. Viu? Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Amém. Amém. Obrigado mesmo. Bom, como o celular de Padre Benevaldo está no final, a gente encerra, né? Antes, gostaríamos de fazer um pedido para o senhor divulgar suas redes sociais, para que o pessoal possa lhe acompanhar. Sim, muito bem. Eu fico muito feliz, né? Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram oficial, Padre Benevaldo Oficial, tá certo? Depois, o meu canal do YouTube, Padre Benevaldo, a minha página Facebook, Padre Benevaldo, tá bom? Então, conto com a presença de vocês, seguindo, rezando comigo, compartilhando. Eu sempre escrevo todos os dias mensagens. Às 3 horas da tarde, rezo o texto da misericórdia com algum convidado, né? E a partir de amanhã, se puder, eu acredito que vai ser autorizado pelo canal do YouTube, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Então, começa de 20 a 28, às 8 horas da noite. Então, estaremos juntos rezando, né, com o povo de Deus que estão nesta grande expectativa, né, da gente rezar, fazer esta experiência de Deus. E aqui eu quero agradecer, né, a você que fez esta ponte para hoje estarmos juntos nesse momento tão abençoado. Eu me senti em casa, viu? Eu confesso que você foi muito sortudo, né? Porque a minha agenda, como eu disse, é cheia. Mas para tudo tem o dia, tem a hora, e Deus nos trouxe a graça de estarmos juntos nesta noite abençoada, no dia do coração de Jesus, no dia que nós rezamos por todos os sacerdotes. Quero desejar a cada um de vocês, né, a todas as famílias que estão aqui conosco neste momento, muitas bênçãos, muitas graças. Dizer, olhem sempre para a luz. Além deste deserto, existe uma grande esperança. Que Deus, Nossa Senhora, a Sagrada Família, continue abençoando cada vez mais a vocês. Espero um dia poder estar com vocês aí pessoalmente, para a gente se conhecer, dar um abraço, tá bom? Mas muito obrigado, muito feliz por esta noite, assim, que foi realmente muito gratificante. Eu aprendi muito com vocês, né? De fato, eu queria muito ainda continuar, mas diante da tecnologia que eu tenho aqui, acabei esquecendo o bendito cabo do aparelho celular, mas acredito que a semente ela foi plantada. Agora basta a gente ir cultivando
né? E teremos outras oportunidades, né? Isso é apenas o início. Nós que agradecemos. Depois nós termos outros momentos bons para a gente falar sobre tantas coisas boas que Deus vai suscitando em nosso coração. Então, eu sou muito grato a você por ter sido esse canal da graça de Deus para atingir tantas famílias aí das dioceses nesse Brasil afora. Então, bendito seja Deus. Gratidão mesmo. Então, segue o padre lá no Instagram, tá bom? Padre Benevaldo Oficial. Depois eu mando para você, tá bom? O link direitinho e aí compartilha aí com os seus amigos. Ficarei muito feliz de poder estar contribuindo com vocês. Nós gostaríamos de agradecer formalmente, em nome da Diocese de Itabuna, da Diocese de Eunápolis e das convidadas, né? Cruz das Almas, Cajazeiras. E vou parar por aqui para não esquecer alguém e de ser injusto. Temos muitos convidados. E agradecer também a nossa comissão, né? A comissão que é composta por Ferreira e Miriam, por Clíngia e Keu, por Juju, Irapô e Júlia. Então, nós agradecemos a todos vocês. A turma de Eunápolis também está toda presente aqui. Graças a Deus foi bonita. Foi uma noite maravilhosa, num dia especial. E você vê como Deus coloca tudo no tempo certo, né? Então, para encerrar bem a noite, gostaríamos que você desse uma bênção final para a gente. Ok. Quantas famílias nós temos aqui conosco nesse momento? Agora temos 29. Muitas vezes as pessoas entram com o celular e, com o senhor, a bateria vai ficando pelo caminho e acabam saindo. Mas chegamos a ter quase 50 famílias aqui. Fora que está sendo transmitido pelo Facebook. Tem uma turma que está nos assistindo pelo Facebook. Um abraço a todos do Facebook. Ainda vai pro YouTube. E está sendo gravado, vai ser editado e vai para o YouTube. Com direitos autorais e tudo. Muito bem, então vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe a nossa noite, esse dia maravilhoso, pedir que nosso bom e amado Deus continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vida, a nossa missão. Pedir à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que santifique cada vez mais as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Reze pela minha missão, pelo meu ministério. Estarei sempre rezando por todos vocês e estou à disposição, tá bom? Um grande abraço. Bom Fique saber com Deus. disso, viu? E realmente, se for da vontade de Deus, a gente ainda vai ter a oportunidade de tê-lo presencialmente aqui para ouvir, beber um pouco dessa sabedoria sua e dar um abraço pessoalmente, né? Com certeza. Vamos lá, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Amém a nós. Tchau, tchau.